Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho e como o serviço hoje está um pouco devagar, e sempre quando fica assim, eu sempre fico estudando e lendo. E eu estou lendo um livro que eu comprei ontem, que fala sobre a eclesiologia da igreja. E me deparei com um capítulo aqui que o autor fala que Atos 1:8 é o versículo programático do livro de Atos, ou seja, é onde há a promessa e a ordem para que os discípulos fiquem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos do poder, para que depois eles saiam dali para evangelizar. E aí é estabelecido o projeto missional da igreja. E por todo o livro de Atos, a gente vê a ação poderosa do Espírito. Eu vou ler só alguns versículos rapidamente, sem explicá-los, mas só para nós vermos o conteúdo, ou seja, o agir do Espírito Santo em todo o livro de Atos, levando a igreja a cumprir o seu papel missional. E esses textos é o texto que eu vou pegar do próprio livro que eu estou lendo aqui. O primeiro texto que ele coloca aqui, Atos 6:7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O segundo texto está lá em Atos 9:31, que ele diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O outro texto é Atos 12:24, que ele diz assim: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 19 e verso 20, que diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e poderosamente prevalecia. Então, é como eu sempre costumo dizer, quando a igreja primitiva ela foi revestida com a virtude do Espírito Santo, ela foi revestida com um propósito. Qual é o propósito? Como o autor coloca aqui neste livro, a Eclesiologia da Igreja, que ele coloca sobre o projeto missional. Então, o derramado Espírito, e pelos textos que nós lemos aqui, ele veio sobre a igreja para colocar aquela igreja em movimento, para colocar aquela igreja em cumprir com a ordem dada por Cristo antes dele subir aos céus. E essa mesma ordem, ela pesa sobre nós. Essa mesma ordem, ela pesa sobre a igreja de que nós temos que expandir a pregação do Evangelho a todas as nações, a todos os povos, a todas as línguas, mas antes de fazer isso, nós temos que focalizar primeiro na Judéia, ao nosso redor, no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amizade, no nosso círculo mais próximo, para depois nós pensarmos em avançar, porque é essa ordem que ele coloca lá. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que a igreja, hoje, a igreja do século XXI, ela continua dependendo da virtude do Espírito Santo para que ela cumpra com a sua obrigação de evangelizar. Na revista que nós estamos estudando esse trimestre, que fala sobre
a igreja, e uma das lições que fala sobre a natureza da igreja, uma das questões da natureza da igreja é exatamente isso. Ela é missional. E para fazer a obra missionária, nós precisamos urgentemente da virtude do Espírito sobre cada um de nós. Então fica aí esse pensamento, essa reflexão, não minha, mas que está no próprio texto, e de uma leitura que me foi despertada agora, que a gente continue buscando essa graça, buscando essa misericórdia, para cumprir com o ID de Jesus, porque foi para isso que nós somos libertos, salvos e lavados no sangue do Cordeiro, para anunciar a virtude daquele que nos salvou. Que Deus abençoe e te dê um dia, uma noite abençoada. Não sei o dia, a hora que você vai ver esse vídeo, mas que o Senhor muito te abençoe em nome de Jesus.